Só por curiosidade e também porque vai ajudar vocês hoje, né? Quantos estiveram no domingo aqui? Ah, então tá tudo certo. A maioria esteve, então tá tudo tranquilo, né? Porque já tiveram a parte inicial aí da nossa discussão. Mas vamos lá, né? Nós conversamos então neste último domingo sobre Daniel 7, que é o capítulo que nós estamos estudando nessas 2 noites, né? Eu até desafiei vocês a lerem, né, o capítulo aí em casa para terem por conta própria, né, a sua interpretação, o seu entendimento, né? E nós conversamos no domingo sobre a estrutura de Daniel 7. A boa parte dos livros da Bíblia, né, eles seguem um determinado estilo, uma determinada estrutura. E isso não é por acaso. O autor bíblico queria algo por trás disso. E eu falei no domingo sobre a estrutura de quiasmo, que é essa estrutura onde os assuntos são organizados de forma que eles se repetem, né? Então, de repente, ele fala lá da visão, depois ele vai falando dos detalhes, aí chega no juízo. E depois ele volta explicando cada item da visão, de modo que, no caso de Daniel 7, o juízo fica no centro. Isso, como eu disse, não é por acaso, não é uma coincidência. Seria se isso acontecesse só em Daniel 7, mas acontece em muitas partes da Bíblia, né? E aqui o que está destacado é, de fato, o juízo, né? Então, esse não é o PowerPoint correto. Bem que eu estou vendo ali, hoje seria domingo, né? Dá uma olhadinha aí. Mas, no domingo, então, nós trabalhamos sobre a visão e a sua explicação, e nós ficamos de trabalhar hoje o restante, né? Que é o chifre pequeno e... Agora vai, deixa eu ver. Isso aí. O chifre pequeno e o juízo. E é justamente isso que a gente vai conversar nessa noite. Veja, na última noite eu também falei algo importante, quero repetir para você, que aquilo que é vital para a nossa interpretação, para o nosso conhecimento e para a nossa salvação está revelado na Bíblia. Isso nós temos que cair em cima mesmo, como diz lá na minha terra, né? Estudar e entender afinco, né? E aquilo que porventura não está revelado, a gente não fica também preocupando com isso, né? Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E veja, é importante, por isso que eu perguntei se vocês estiveram no domingo, porque não só a profecia de Daniel, mas todo o panorama profético da Bíblia, ele precisa ser entendido em um conjunto, né? Por isso que nós sempre estudamos Daniel e Apocalipse junto, né? Sempre, até na própria Novo Tempo, quando a gente está iniciando uma série de Daniel, automaticamente a gente se planeja para que Apocalipse venha em seguida, porque elas vão se complementando, e a gente vai ver isso em um rápido momento hoje. O que eu quero dizer com isso? O principal aqui é que você não pode interpretar Daniel 7, a parte que fala do chifre pequeno, isoladamente do restante da profecia. Porque os tijolinhos que a gente vai construindo na interpretação profética, segundo o que a Bíblia nos diz, é o que vai culminar no que nós vamos estudar hoje do chifre. Então, hoje, né, se você conhece Daniel, você sabe que o assunto de hoje é um pouco sensível, né, um pouco delicado, por conta das identificações que a gente faz neste momento. Mas, mais uma vez, se tiver dúvida, pode procurar o pastor Lamarques, pode me procurar, porque aqui vai ser o momento que a gente vai passar a interpretação, né, e aquilo que a Bíblia nos apresenta, mas os detalhes a gente pode trabalhar também, se tiver dúvida, em outro momento. Porque a profecia vai se construindo tijolinho após tijolinho, né? Você não pode, quer dizer, você pode, só vai estar errado, né? Interpretar de uma forma diferente o chifre pequeno, independente do restante, né? E hoje, no mundo cristão, há várias formas de interpretar profecias. Elas estão erradas e só essa está certa? É isso mesmo. Porque ela se encaixa melhor com o que a Bíblia nos apresenta. Não é orgulho dizer isso daqui, né? É simplesmente, não é um método adventista, né? É que a igreja adventista usa um método bíblico, né? Aí sim, né? Historicista, exatamente. Bíblico ou historicista. Isso é importante deixar claro para você, ok? Essa é a interpretação que mais se enquadra com o contexto profético. Então, feita essa introdução,
Sim, nós trabalhamos aqui no domingo, né? Esse é um resumo. Você encontra essa imagem também na própria internet, né? A gente trabalhou animal por animal no domingo, e aqui tem um resumo deles aí. E hoje nós vamos falar não sobre o quarto animal, mas sobre algo que está no quarto animal. Nós vimos que o quarto animal, que Daniel, todos os animais, ele ia falando assim, né? Ele tem semelhança de um leopardo, semelhança de um urso, porque não era um leopardo e não era um urso. Foi o animal que se chegou mais próximo, né? Até porque nós vimos também que o próprio fato dele ter uma mutação, dele ser híbrido, demonstra que não são forças naturais, né? São forças do mal, de fato. E este animal, Daniel, viu que ele era muito espantoso, que é só um exemplo, né? Mas eu acho que ele era até mais feio. Espantoso, muito agressivo, né? Ele devorava, ele não só devorava, como outros animais também da própria profecia, mas ele destroçava aquilo com o qual ele entrava em contato, né? Então esse animal é o mais tenebroso mesmo, né? Já falamos sobre o animal, o que nós estamos agora é sobre os chifres do animal, né? Falamos aqui os poderes da época e as suas correspondências hoje. Mais uma vez, ressalto que a correspondência hoje ela é simplesmente porque não existe mais francos, não existe mais ângulos, não existe mais vândalos, né? Só por isso. Não há nenhuma conexão aqui. Né? Agora você vai em Portugal, vai achar que você está ali em uma das forças, né, do animal. É só uma forma de você compreender o correspondente a hoje, né? Mas agora sim, dando essa recapitulação do que nós estudamos aí no domingo, que nós vamos entrar nessa parte final de Daniel 7, ok? Então abra a sua Bíblia aí em Daniel 7, para que a gente possa ler. É importante que você abra para você ler na palavra, né, aquilo que está na sua frente aí, e até porque a gente não vai projetar aqui também o texto, né? Então é importante que você abra o seu celular ou a sua Bíblia aí para a gente acompanhar juntos. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, porque a profecia é um mistério que pode ser desvendado, Pai. E obrigado porque o Senhor pavimentou o caminho para que a gente pudesse ter esperança para o nosso futuro. Agora nós vamos ler e estudar o restante da profecia e tirar as lições que ela tem para a nossa vida, Pai. Ilumine a nossa mente, acalme nosso coração, para que a gente possa entender aquilo que está escrito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, leia comigo então Daniel 7, nós vamos ler o verso 8 a 11, né? E deixa aberto, porque a gente vai ler pelo menos mais umas 2 vezes aqui outros versos específicos aí, tá? Então, o capítulo 7, verso 8 diz assim: Estando eu a observar, observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre abria olhos como o de homem, e uma boca que falava com insolência. Vai guardando as características, eu vou colocá-las aqui para a gente ir bem didaticamente aí também, tá? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, né? O ancião de dias aqui no sentido não, né? Obviamente aqui é o senhorio, né? Uma pessoa mais velha, que aqui faz referência a Deus, o Pai. Se assentou, sua veste era branca como a de neve, e o cabelo da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante deles, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então nós temos aqui uma cena, nós temos aqui o animal, na verdade o animal passou, mas falando dos chifres dele, e nós temos uma cena de juízo, né? Fogo, o juiz, ancião de dias ali, né? Eles se assentam, os livros são abertos, uma cena de juízo, que é o que a gente vai ver mais a seguir. Mas olha o verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então nós vemos até o verso 11 aqui, e nós temos algumas características que nós já encontramos nesses versos, né? Então, o chifre pequeno, que é mais um chifre que surge entre os 10, ele arranca 3 porque ele cresce muito, né? Ele cresce e ele arranca três chifres.
e ele tem um aspecto bastante assustador, tem olhos e boca de homem, e ele falava com arrogância, proferindo insolências, né, ou blasfêmias aqui. Mas vamos continuar, porque essa é a parte onde nós temos o restante da descrição e da interpretação. Vai lendo aí, prestando atenção, mas eu vou colocar aqui também para ficar claro na nossa mente, tá? Então, capítulo 7, verso 19, nós lemos assim. Lembra que a gente finalizou domingo com o verso 18? Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre? Isso aqui Daniel ouviu, né, do mensageiro, mas ele continua, é o que a gente está agora. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Daniel estava curioso e quis conhecer. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Né? Já falamos disso, a crueldade que este poder teria. E verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e o outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os outros, do que os seus companheiros. Então veja, era um chifre pequeno? Sim. Mas o chifre cresceu e se tornou mais robusto que os outros. E este crescimento do chifre foi o que, obviamente, derrubou os 3. É importante você ir guardando esses detalhes, que quando a gente chegar na interpretação, você vai ver a precisão como isso é cumprido. Então é necessário que você tenha essa atenção aí também. Verso 21. Eu olhava, só um outro parênteses, lembra que eu falei da estrutura? Vem falando a profecia, fala do juízo. Agora está repetindo os mesmos símbolos. Né? E ele vai explicar fazendo a repetição do que estava em cima, só que com mais detalhes, deixando o juízo no centro. Né? Isso acontece muito na Bíblia e é proposital. Né? Verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Não só fazia guerra, mas prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, novamente a figura dele aqui, né? E fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Agora a interpretação, né? O qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Olha como que o próprio Daniel já vai dando a interpretação, né? E aí vou abrir outro parênteses aqui. O que nós fazemos ao interpretar a profecia é continuar o que Daniel começou. É por isso que a gente não pode ler o que Daniel recebeu como revelação na interpretação e tudo aquilo que ele não recebeu, mas deixou para nós, aí a gente interpretar de uma forma completamente aleatória. Como eu disse, você pode fazer isso, mas não vai estar certo, porque não é honesto com o texto. Entende? Então, eu acho uma bênção muito grande o fato de Daniel ter perguntado, né? Que bom que ele cutucou o anjo lá para perguntar a interpretação e recebeu a interpretação, né, dessa profecia para que a gente pudesse, com a mesma linha de raciocínio, continuar na interpretação bíblica aqui. Né? Então, vamos lá. Paramos no verso... Sim, o 24, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Já falamos disso, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, mais uma característica, magoará os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Nós vamos ver já já. E cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Outro tipo de fraseologia, expressão que confunde um pouco quando você está lendo, mas vai ficar claro já já. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Por que eu estou lendo tudo isso daqui, sendo que a gente já falou e eu já oralmente aqui expliquei? Para que você entenda essa questão do quiasmo, né? Da estrutura que o texto foi escrito para evidenciar o juízo.
Lembre-se que a diferença básica dessa profecia para as outras é a ênfase que é dada no juízo. E o verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo da terra, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto, aqui é o fim do assunto, né? Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Esse último verso eu acho muito interessante, porque Daniel começa a visão assustado, explica a visão, continua assustado e finaliza aterrorizado. Pálido, né? Mas eu guardei isso para mim, não divulguei, não falei com ninguém, não. Eu fiquei morrendo de medo, mas guardei para mim, né? Eu acho particularmente interessante essa parte aqui. Mas vamos lá, porque agora nós temos mais características para trabalhar aqui dentro do que já foi, do que continuou sendo revelado, né? Então vamos lá. O chifre surge entre os 10, ele arranca 3, porque ele cresce muito. Ele tem aspecto bastante assustador, tem olhos e boca de homem, falava com arrogância, proferindo blasfêmias. O que mais? Ele era maior que os demais, ele fazia guerra contra os santos, que são os fiéis a Deus, e ele prevalecia. Se você vê lá em Apocalipse 14, 12, quem são os santos? Aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Ponto, né? Ou seja, o povo fiel à revelação, fiel a Deus e em obediência a Deus. Magoa os santos, profere palavras contra o Altíssimo, muda os tempos e a lei, e os santos são entregues em suas mãos por 1.260 anos. Por que eu já coloquei aqui a conta, né? Deixa eu ver se é aqui que eu faço a conta ou se é mais para frente. Segura aí os 1.260 anos, que vai chegar um momento ali onde a gente, historicamente e linguisticamente, a gente encontra aí a razão pela qual são esses anos, né? Então, vamos lá. Essa parte é importante. O quarto animal, assim como os outros, é um poder militar, um poder político, né? O chifre, ele surge na cabeça do quarto animal. Ele surge do quarto animal. Então, eles têm uma origem próxima, né? A mesma origem. Porém, a diferença deste poder para o poder que o animal representava é que este poder não era um poder político, é um poder religioso. Onde está a dica para isso? Está aqui, ó, Daniel 7, 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso é relação com Deus, né? Espiritualidade, religião. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e mudar a lei. Então, a natureza deste poder é diferente do animal. Eu ouço muita confusão também, falando que o quarto animal e o chifre são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. Eles têm uma origem em comum, mas eles não são a mesma coisa. E isso vai ficar claro quando a gente olhar este esqueleto que a gente está olhando, encaixando perfeitamente na história, né? E aí está aqui, né, que Roma papal se encaixa perfeitamente na descrição profética. Aí que eu disse que hoje teria um assunto um pouco mais delicado, né, porque aqui nós não estamos para criticar ninguém e nenhuma religião, mas nós estamos aqui para apontar o que historicamente, como Daniel começou a fazer, né, seguindo o mesmo método, historicamente, como que nós encaixamos o esqueleto profético na história. Porque não faz sentido ter a profecia se ela não for aplicada, né? Mas a gente vai trabalhar aqui 8 evidências, pelo menos, por que nós identificamos dessa forma. Primeira, o chifre tem origem no quarto animal. Ou seja, vimos no domingo que o quarto animal é Roma, sai de Roma. Beleza? E veja, historicamente, o papado ele adotou ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos, títulos e atribuições associadas aos imperadores romanos. O próprio, deixa eu tentar usar o termo certo, né? O ato, né, de conferir poder foi nessa junção ali, né, do papado com o poder político, né, que impulsionou ali este poder que foi chamar papado depois de um tempo, né? Era o bispo de Roma, como até hoje esse termo é usado também. O chifre pequeno ele surge depois do estabelecimento dos 10. A gente fala que tinha 10 chifres, lembram? E aí fala, surgiu um outro, menor. Cresce e derruba 3, mas ele sai depois dos 10.
E a história confirma que o papado surgiu em Roma, né? Justamente, olha que interessante isso, né? Pelo vácuo de poder, pelo espaço de poder deixado pela expulsão de 3 tribos bárbaras. O chifre surge, os 3 chifres que estão em cima ainda existem, e por isso esse chifre é pequeno. Ele toma força e derruba os 3. E olha que interessante, né? O bispo de Roma, ele assume o poder com a ajuda de Justiniano. E agora o bispo, ele é chefe de todas as igrejas, mas ele também tem poderes civis. Só até aqui já encaixa bem. Mas vamos continuar com as evidências históricas de como que isso foi se encaixando, né? O chifre, então, esse chifre menor, que se torna robusto, derruba 3 outros. E aqui, no século XVI, depois de Cristo, o imperador de Roma, mais o bispo de Roma, lembra que lá foi conferido poder ao bispo de Roma, ele passou a ter atribuições civis, mas ele não era o manda-chuva total, né? Então aqui, o imperador de Roma, mais o bispo, expulsaram os ostrogodos, os vândalos e os visigodos. E após isso, sim, aí o papado consolida o seu poder, porque o último obstáculo que estava na frente era justamente essas 3 tribos, né? 3 povos, digamos assim. Quarta razão, esse poder se torna perseguidor, é o que está escrito lá, né? É o que está escrito. Ele devora, né? Ele persegue, ele profere blasfêmias, né? E isso aqui é histórico, tá? Isso você encontra em documentos não só do lado protestante, mas do lado ortodoxo católico também, né? O papado perseguiu os inimigos políticos e religiosos com a autoridade concedida por Cristo. A autoridade na qual o poder organizacional, né, da Igreja Católica perseguiu foi, segundo eles, obviamente, né, uma autoridade concedida por Cristo, né? E aí tem um dos exemplos, não é o único, porque tem muito exemplo disso, mas um deles são os mártires, né? Quinta razão, esse poder muda os tempos e a lei. E aqui está um ponto que só esse ponto que daria uma pregação inteira. Só baseada na história, sem mexer com Bíblia, tá? Para você ver que não é forçação de barra, mas o papado foi quem mudou o dia de guarda. E com o tempo, a Igreja Católica reconheceu essa mudança, né? Reconheceu essa mudança baseada também na sua autoridade. E eu tenho uma apresentação que eu falo bastante sobre essa mudança do sábado para o domingo. A gente, pelo menos 1h30, você vendo as evidências históricas de todos os concílios e como isso foi sendo trabalhado até que essa mudança fosse feita. E há citações, olha isso, há citações onde diz que, embora o sábado seja o dia correto de guarda, a igreja mudou para o domingo pela sua autoridade, né? Biblicamente, ninguém tem poder para fazer isso. Biblicamente, ninguém tem esse poder, né? Mas isso foi feito de alguma forma, de fato. Esse poder também blasfema contra o Altíssimo. E esse ponto é um ponto delicado também, mas é verdadeiro, porque o papado ele assume prerrogativas divinas, como perdão de pecados, expulsão de indivíduos ou de grupos de pessoas, né, na participação de atividades religiosas. Mas principalmente o primeiro, né? A parte do perdão dos pecados e essa mediação que é feita entre nós e Deus, que biblicamente só pode ser feita por uma pessoa. Quem é? Jesus, né? Esse é um outro ponto também que nos ajuda a fazer essa identificação. O sétimo, Daniel 7:8 e Daniel 8:9, como vocês verão a partir do próximo domingo com o pastor Felipe Amorim, né, que ele vai trabalhar a profecia de Daniel 8, que está conectada também com a de 7, mostram o mesmo poder. E este poder é uma contrafação do ministério de Cristo. Vocês vão ter mais detalhes disso a partir do domingo que vem, né? E a perseguição ao povo fiel. É o que marca a parte comum entre essas duas profecias. E o último, a duração da perseguição. E aqui é um ponto interessante da matemática, né? Aqui é outro tema também que a gente poderia ficar um bom tempo falando só sobre isso, né? Mas trouxe um resumo aqui para você, tá? A palavra tempo em aramaico pode ter... Por que eu falei aramaico aqui? Porque Daniel, né, uma boa parte foi escrita em aramaico, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico também. Vamos lá. Então, essa palavra tempo em aramaico pode ter o significado de anos. E a palavra tempus está em uma forma...
considera o erro ortográfico ali, mas uma forma dual. As línguas, essas línguas antigas, elas têm, o hebraico tem isso, o árabe também tem isso, uma forma, hoje, vamos lá, em português nós temos singular e plural. Singular é um, plural pode ser dois ou mais. Né? Em línguas semíticas e línguas antigas, como o aramaico, hebraico e também o árabe, você tem uma forma para designar dois, né? É como se tivesse uma palavra para dizer dois tempos, mas é uma palavra só, específica, que está nessa forma verbal chamada dual, né? E aqui, essa forma, eu até coloquei a palavra em aramaico, é idan, ela representa duas vezes o tempo, né? Duas vezes o tempo. Então, um tempo, dois tempos, né? Mas a palavra em hebraico é idan, né? Hebraico não é aramaico. Então, um ano, 2 anos e metade de um ano. 1.200 dias, né? Perdão. Totalizando 1.260 anos. E a gente tem algumas referências proféticas para isso, que seria muito interessante se você olhasse depois, que está em Apocalipse 11, 3, em Apocalipse 13, 5 também. Então, historicamente, esse período compreende, isso aqui é uma exatidão impressionante, né? Porque o ano também, nessa época, era contado de uma forma diferente, né? Depois de um conjunto de anos se adicionava um mês, enfim, como eu disse, é assunto para uma semana inteira, mas o resumo está aqui, né? Então, historicamente, esse período compreende 538 depois de Cristo, quando Roma papal assume o poder, como nós já vimos, até 1798, quando o Papa perde o seu poder, ele é preso, né? Ele é deposto e ele é preso também. Então, vamos lá. Tudo isso de domingo e também de hoje culmina no juízo, e é onde eu quero finalizar com você com algumas conclusões, tá? Veja, após o juízo acontece, então, após os 1.260 anos, o ancião de dias, o juiz, o sábio, né? O homem de respeito ali, a figura de respeito, ele faz justiça, né? Então, o julgamento começa quando o Filho do Homem, como nós lemos, Jesus, entra na presença do ancião de dias. E aí agora, como nós vimos, Daniel 7,10, os livros são abertos e começa o julgamento. Aqui, sim, está uma interpretação onde, digo infelizmente, né, estamos sozinhos, que é a interpretação de que esse juízo é o juízo investigativo. E veja, como eu disse, você não pode pegar esta parte específica e jogar lá para a volta de Jesus e desconsiderar toda a historicidade do resto da profecia. Por isso que eu disse que a profecia é interpretada tijolinho após tijolinho. Veja bem, quando se assentam ali o ancião de dias e também o filho do homem, né, nesse momento onde os livros são abertos, e a gente poderia estudar bastante sobre a referência desses livros, né, que provavelmente, 99% de certeza, são os livros onde os atos da humanidade estão registrados, começa o julgamento. Mas pensa bem comigo. Veja, aqueles que falam que este momento do juízo só acontece após a vinda de Cristo. Por que isso não faria sentido? Por que esse juízo aqui não pode acontecer após a vinda de Cristo? Porque se há juízo, se há julgamento, é porque precisam ser apresentadas provas, precisam ser apresentados fatos, né, para que a decisão possa ser tomada. O que acontece na volta de Jesus não é juízo, é a aplicação da sentença definida pelo juízo. O que vai acontecer, por isso que a Bíblia fala em alguns momentos, né, que ele virá para nos dar de acordo com as nossas obras, né, para retribuir aquilo que nós fizemos. Então, após a volta de Jesus, o que acontece é a aplicação da sentença, não o julgamento. A humanidade já terá sido julgada. O que começou aqui em 1798 por conta desse juízo que nós chamamos, né, é um termo que a gente usa, poderia ser outro, mas um juízo pré-advento, um juízo investigativo, onde os livros são abertos e agora o juiz e o Filho do Homem, que também é nosso advogado, começam o julgamento. Então, ali começam a ser analisadas as provas, começa a ser analisado os atos, né? Isso é em constante mudança, né? Porque a nossa vida, pelo menos nós que ainda estamos vivos, né? Nós temos escolhas, nós tomamos decisões, e isso vai mudando e sendo registrado nos livros.
Então, o que está acontecendo hoje é o juízo investigativo. O processo de julgamento investigativo. E quando Jesus voltar, não há tempo mais para julgamento, porque isso já foi feito. Ele vem para a sentença, seja de remissão, seja de condenação, né? E aí, como nós lemos lá na profecia de Daniel, o inimigo é destruído para sempre e os salvos possuem o reino também para sempre, né? De forma eterna. Daniel 7:22 nos apresenta aqui a figura do ancião de dias, fazendo justiça aos santos do Altíssimo. Então, o juízo também inclui o povo de Deus. Os santos do Altíssimo, aqueles que Apocalipse identifica como aqueles fiéis, que guardam os mandamentos, também estão inclusos no juízo. Mas aí, essa mensagem, né, de juízo pode nos parecer uma mensagem de terror, né? Deixa eu ver onde está essa citação muito interessante do Jacques Ducan, que é um grande estudioso de Apocalipse, né? O juízo, então, é o cumprimento das esperanças e anseios da humanidade. Meio estranho falar disso, ligando essas frases a juízo, né? Porque na nossa mente, o juízo transmite essa ideia de crime, de castigo, inspirando medo e também apreensão. Só que a Bíblia, isso é lindo, 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 lindo de ver, principalmente, majoritariamente no Antigo Testamento, que a gente tanto fala, né, às vezes que é um Deus tirano, injusto, né? Mas a Bíblia e a própria figura dos juízes na Bíblia eram figuras de heróis, porque eles libertavam o povo, né? A Bíblia, ela vê o juízo do ponto de vista dos oprimidos, das vítimas do sofrimento. E assim, coloca o juízo no contexto de salvação, de vitória sobre o opressor e sobre o mal. O que isso quer dizer? Que a mensagem do juízo é uma mensagem de advertência? Claro que é uma mensagem de advertência. Mas também é uma mensagem de esperança, porque se há juízo, se há julgamento, é porque a gente tem chance. Certo ou não? Se há um julgamento, é porque eu e você temos chance ainda. Se nós fôssemos, eu até coloquei aqui, né, caso contrário, a única coisa que haveria é uma condenação retribuindo com o salário do pecado cada um dos pecadores. Tá, pecados, mas seria pecadores. Qual que é o salário do pecado? A morte. Isso quer dizer que pecou, morreu. Ponto final. Pecou, morreu. Se o juízo fosse carregasse essa ideia tão tenebrosa e de medo, né? Porque seria isso, né? A condenação. A parte final, a parte da condenação. Pecou, morreu, acabou. Se há um juízo, é porque há esperança de redenção. Isso quer dizer que pecou, precisa morrer. Mas espera aí, vamos sentar aqui, vamos abrir os livros e vamos ponderar algumas coisas. E o principal método de ponderação é o sangue de Cristo. Porque aí, meu amigo, quando Deus olha para a terra, Ele só vê uma coisinha: sujeira, lama e pecado, em mim e em você. Todo mundo igual. E o mendigo que está lá fora, e a prostituta, e um árabe, muçulmano, qualquer um, todos, lama, pecado. Se fosse olhar por essa única visão, Deus falaria, beleza, né? Deu errado mesmo. Então, fogo, consome e termina. Mas, para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, Jesus se coloca na frente da visão de Deus e fala, peraí, não olha para eles não, porque de fato, eles são sujos mesmo. É só lama, é só erro, é só pecado, é só péssimas escolhas. Mas não olha para eles. Olha para mim neles. Porque aqueles ali, ó, e eu não estou apontando para igrejas agora, estou para pessoas, aqueles ali me aceitaram. Aqueles ali me obedecem, eles guardam a minha vontade. Então, como eles me aceitaram, como eles me seguem, como eles fazem a minha vontade, por favor, não olha para eles. Olha para mim. Porque naquele plano de milhares de anos, quando nós conversamos,
Foi decidido que eu viria se fosse preciso. E eu vim, derramei meu sangue, e é o meu sangue que por cima deles torna eles algo que eles não são. Isso é essa mensagem, sabe que mensagem que é? Juízo. Julgamento. Por isso que eu digo que se há juízo, há esperança. Senão seria só condenação. Se há um juízo é porque você e porque eu tenho uma chance de ser redimido, de receber aquilo que eu não mereço. Porque independente de onde você nasceu, ou de qual foi a sua criação, qual foi a sua jornada até aqui, independente disso, você só merece uma coisa: condenação. Porque nós somos pecadores, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. O que nós merecemos, meus amigos, é fogo, é condenação. É o salário daquilo que a gente faz. A gente peca, o salário é a morte. Nós podemos nos livrar da condenação se aceitarmos a Cristo. Mais uma vez, quero que você tenha isso fixo na sua mente. Tente imaginar essa cena, e quando eu tento imaginar, eu fico constrangido de estar aqui, às vezes, de costa para o céu, porque muitas vezes nós vivemos de costas para os céus, né? Fazendo aquilo que eu acho que deveria fazer, tomando as escolhas, tomando decisões e fazendo escolhas simplesmente por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acho melhor, né? E Jesus lá em cima, pronto para colocar em nós as suas vestes e derramar sobre nós, sobre o nosso pecado, o seu sangue, para que as nossas roupas sejam feitas alvas, mais que a neve. Quando eu e você nos voltamos para Cristo, deixamos de viver uma vida de costas para os céus, mas nos voltamos para Cristo e falamos: meu Deus, eu realmente mereci a morte, porque eu sou pecador. Mas graças a Jesus, porque Ele está neste momento do abrir dos livros. Porque se está só o ancião de dias ali, meus amigos, deu ruim para todo mundo. Mas não está apenas o ancião de dias. O Filho do Homem está ali. Amém? Isso é esperança. O Filho do Homem está presente no momento da abertura dos livros. Não para dar desculpinha no meu e no seu lugar, mas para dizer: realmente Ele aceitou. Ele me aceitou, Ele me obedece, Ele faz a minha vontade, Ele me ama. Então não olha para Ele, mas olha para mim. Olha o meu sangue, olha a minha carne despedaçada por Ele. E Deus, quando olha para isso, meus amigos, a resposta dele é uma: salvação. Justificação, ok. O G está justo. Mas olha para a vida dele, não importa. Ele é feito justo por conta de um mérito que ele aceitou que não é dele. Meus amigos, é isto que eu quero fazer todos os dias da minha vida. Amém? Eu quero fazer isso todos os dias da minha vida, porque eu erro todos os dias. E constantemente há essa luta no meu coração do bem e do mal, né? Duas forças. A força natural, que é para o mal, e a força que eu tento pedir de Deus todo dia para ser diferente, para aceitá-lo, para viver conforme Ele quer. É isso que nós precisamos fazer, meus amigos, aceitar a Cristo e viver em conformidade com o que Ele nos ensina. Se fizermos isso, não há nenhuma razão para temer o juízo, porque o juízo só vai mostrar que eu e você fizemos a escolha certa. Quantos aqui gostariam de fazer essa escolha hoje? Será que tem alguém aqui que já fez essa escolha, mas quer renovar essa escolha com Cristo? Dizer: Deus, nossa, como eu sou ruim, mas obrigado, porque o Filho do Homem me torna justo. Por Ele eu sou justo, e com Ele eu não temo o juízo, porque Ele me dará aquilo que Ele conquistou na cruz. Amém? Nós vamos cantar um hino agora, depois faremos a oração final para consagrar a minha vida e consagrar a sua vida no altar de Deus, para que a gente tenha mais poder, mais força, mais disposição para fazer a vontade de Deus. Amém?
Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 208, Confia em Deus. Mas contra a dor que é tão hostil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e enfrentares teu sofrer, se queres forças receber, Só existe um caminho. E qual é o caminho? confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem do juízo, Pai. Obrigado porque se há um julgamento é porque nós temos esperança. Obrigado pelo sacrifício divino, Pai, feito por Ti também, Senhor, em enviar o Seu Filho para morrer por nós. Obrigado porque pelo Seu sangue nós podemos ser sarados, Senhor. Nos cure, Pai. Nos cure e nos livre de nós mesmos, Senhor. Faça de nós novas criaturas. Nos dê essa oportunidade, Senhor, de sermos justificados, tornados justos. Recebemos aquilo que não merecemos pelos méritos do Seu Filho, Senhor. Que a nossa vida contigo, que nossa vida cristã seja uma contínua e constante dependência de Ti. Uma contínua decisão, Pai, de Te servir, de Te obedecer, de fazer a Sua vontade. Porque sabemos que desta forma somos justificados por Ti e somos confirmados, Pai, entre aqueles que farão parte dos santos do Altíssimo. Abençoe cada um que veio aqui nesta noite, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, essa mensagem em nosso coração. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.